Bem-vindo, essa é a sua Corretores TV. Estamos hoje aqui com mais um podcast e hoje com um convidado muito especial, que é o Trevisan, diretor da Plano e Vendas. Bem-vindo, Trevisan. Muito obrigado, Dawn. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite de estar participando do Pod TV, né, do programa que foi criado aí para deixar os corretores e pessoas que queiram conhecer o mercado cada vez mais. Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço. Bacana. Né, ainda mais num pod que vi muitas pessoas que eu admiro sentar aqui nessa mesa e ser entrevistado. Bacana. E quando eu recebi o convite, eu falei, puta, que maravilha. Muito Legal. obrigado. Que legal. E é essa a ideia. A ideia é você estar aqui porque você tem histórias, tem experiência, tem algo para nos contar e que é de interesse das pessoas que assistem a Corretores TV. E eu quero começar, então, você falando um pouco. Como a gente está com um programa, um podcast voltado para setor imobiliário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Antes de chegar no setor imobiliário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência, a sua história profissional. Como o Trevisan chegou aqui? A gente vai chegar lá no atual, mas vamos primeiro passar um pouquinho sobre a sua história. Quem é o Trevisan? De onde ele veio? Bom, o Trevisan... Hoje ele tem 44 anos, né? Sou casado com uma esposa maravilhosa, né? Uma pessoa que me mantém, né, sempre em linha, né? Como ela sempre diz, se você chutar o pau da barraca, sei que vai ter que levantar a barraca, né? Tô no mercado imobiliário já vai fazer 20 anos, né? Entrei em março de 2003, né? Uma época que automaticamente não tinha tanta tecnologia, né, que nem hoje, a gente fala muito, o corretor fala, é difícil. Eu falei, difícil tinha que ver na minha época, que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Então, nesses 20 anos do mercado imobiliário aí, com certeza a gente vem aprendendo diariamente. Você está 20 anos. Estou 20 anos no mercado imobiliário aí, completou agora em março. Mas certamente essa não foi a sua primeira profissão. Não, não. Você começou como? Eu comecei como corretor de imóveis em 2003, mas eu comecei a trabalhar como office boy. Olha aí. Né? Quando eu completei 14 anos, bacana. Fui tirar minha carteira de trabalho, consegui meu emprego no mês seguinte. Na luta. Na luta. E eu falava muito, né? O primeiro emprego de uma pessoa tinha que ser de office boy, né? Porque a gente aprende muito na rua, a gente aprende a fuçar e procurar. Temos isso em comum também, sabe? Opa, rodei pasta ali na Paulista também. E corria, né? Porque tinha que entregar documentação em banco. Tá então certo. A gente vinha... eu aprendi muito o que é a vida de trabalho nessa época, né? E depois trabalhei numa empresa que fazia a Feira do Empreendedor, né? Trabalhava junto em parceria com o Sebrae. Bacana. Viajei praticamente o Brasil inteiro. Né? Isso me mostrou um pouco ser empreendedor. Muito né? bom. Eu falo que... Eu uso muito o lema que o Everton fala, né? Soar pequeno e sonhar grande, né? É o mesmo trabalho. Né? E logo depois eu prestei um concurso público, onde eu fui funcionário público por 12 anos. Certo. Só que como eu trabalhava 12 por 36, então eu trabalhava uma noite, folgava um dia, uma noite e um dia. Sim. Né? E todo mundo que trabalhava comigo fazia bico. Certo. E aí foi ver aquela linha, né? De quem faz bico ganha igual bico. Eu falei, não, vou aproveitar esse momento que eu tô descansando, né? E vou empreender. Né? Aí eu tive trailer de lanche, né? Um dos maiores trailers de lanche ali da Bela Vista, que era o Laricão, era meu. Legal. Né? Logo depois eu comprei uma lanchonete. Empreendedor né? total. Empreendedor total. Isso sendo funcionário público, intercalando nos horários, né? Certo. E aí, nossa, quando o trailer de lanche era maravilhoso, né? Mas a hora que eu fui para a lanchonete, né, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, eu vi que aquilo ali era muito trabalho. Eu tinha que 5 horas da manhã tinha que estar comprando, 7 horas da manhã tinha que estar tudo pronto. E aí eu falei, putz, isso aqui não é para mim. E aí eu tava olhando o jornal, né? Aí tinha lá, venha ganhar 5 mil por mês. Né? Isso, aí eu falei, em que ano foi isso? Isso foi em 2003. Olha aí. Que era um belo salário em 2003, né? Falei, 5 mil reais. Eu falei, vou ver o que é isso aí, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa, comecei no mercado imobiliário naquela empresa do Coração Gigante, né? Onde eu aprendi muito, fiquei por muitos anos lá também, como corretor. Muito bom. Né? Adquiri, né? Eu demorei 3 meses para fazer minha primeira venda. Olha aí. Né? E aí o pessoal falava assim, nossa, Trevisan, por que você não desistiu? Eu falei, porque eu via que tinha muita gente dando certo. Né? E eu sou assim, né? Se tem gente fazendo e dando certo, eu também posso, eu também consigo.
É só entender como que essa pessoa faz, né? E eu percebi, né, que existe um método, um processo, né? Eu acredito que eu demorei muito para começar a vender, porque vem um pouco da teimosia, né? De você achar que já sabe tudo, né? E faltou um pouco de humildade de querer aprender com quem já fazia o resultado. Porque quando você acha que você já sabe, né? E eu falei, nossa, eu já sei fazer isso, né? Para que... E aí você sai que nem um cavalo doido, querendo panfletar de qualquer jeito, ofertar de qualquer jeito, mostrar de qualquer jeito. E depois, com o tempo, você vai aprendendo que tudo tem uma forma correta de apresentar, tudo tem uma forma correta de você despertar o interesse do cliente, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos, né? Aí veio a crise de 2008. Eu peguei várias crises nesse começo de profissão como corretor de imóveis, porque eu fui corretor de imóveis até 2010, entre 2010 e 2011. Entendi. Né? Sempre como corretor de imóveis. Em 2003. Esses 7 anos... Como corretor. Como corretor. É. Bacana. E aí, depois que eu aprendi o método, comecei a ser campeão de vendas, e naquela época, ser campeão de vendas, você não era promovido, não. O gerente não deixava, não tem jeito. E o meu sonho era ser gerente, né? Porque era uma época que o gerente ganhava muito dinheiro. Tá. Né? E aí você fala assim, nossa, eu quero ser gerente. E você falou uma coisa legal agora, que é o seguinte, e a gente vai voltar a explorar esse tema, que é assim, você fala, encosta em quem está fazendo, quem sabe fazer. Tem humildade. Tem humildade para aprender com alguém. Inclusive, a gente visitou algumas lojas essa semana passada, aliás, e uma das mensagens que foi falada o tempo todo para os corretores foi justamente essa. Tenha humildade, vai ver quem está à frente e por que está à frente, cola nele para entender o que está acontecendo. E você acha que isso é verídico, né? Verídico, e eu aconselho, e você viveu isso. Eu vivi isso. Bacana. Vim na profissão achando que já sabia, né? E aí depois, até eu entender que eu não sabia, já se passou 2, 3 meses. Entendi. Né? E aí, com esse... E às vezes eu falo, nossa, tem alguma coisa errada, né? Eu costumo falar para todos os corretores, se você não pedir ajuda, a gente vai achar que está tudo bem. Né? Então, fique incomodado o tempo todo. Tá. Né? E aí, depois que eu comecei a entender que existe uma forma de você apresentar, uma forma de você captar o cliente, existe um método para tudo, eu comecei a se tornar um campeão de vendas. Isso já 2004, 2005, eu aprendi rápido. Demorei para entrar, né? Mas aí eu aprendi muito rápido o sistema, né? E veio a crise de 2008. 2008 foi um ano muito difícil, entre 2008 e 2009. Né? Não entrava nenhum cliente no plantão. E aí veio quando surgiu o econômico, que eu comecei no médio padrão, né? Tá. E aí veio a crise, e mesmo tendo a crise, você... às vezes você quer ainda continuar trabalhando no segmento de médio padrão. E aí surgiu uma oportunidade várias oportunidades surgiram de ir para o segmento econômico. Eu falei, não, que isso, se nem rico está comprando, quem dirá, né? Pessoa de baixa renda. Eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí vem um novo aprendizado. Aí vem um outro aprendizado. E aí teve um amigo meu que chegou para mim e falou assim, você tem Cresce? Eu falei, tem. Você assina o estágio do meu irmão? Eu falei, assino. Né? Onde ele fica? Ele fica ali no Aricanduva. Eu falei, eu moro na Penha. Né? Eu sempre gostei de trabalhar longe de casa. Né? Porque quando você trabalha perto de casa é um pouco mais cômodo. Né? E quando é longe, você faz valer a pena. Eu peguei horas de trânsito, eu tenho que fazer cada minuto de trabalho produzindo. Essa é uma motivação diferente. E deu muito certo. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar perto de casa, era aí, você vai almoçar em casa e falar, puta, quem vai à tarde? Ninguém vai atender ninguém à tarde. Né? Então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí você começa a perceber que você fica muito cômodo. Né? E quando você está cômodo, você não cresce, não evolui. Eu acho que a gente aprende e evolui cada vez mais na dificuldade. Né? E eu comecei a fazer plantão longe de casa. Então eu fazia Campo Belo, né? Brooklyn, aquela região. E aí esse irmão do amigo meu trabalhava num plantão lá no Aricanduva. Okay. Eu falei, caminho, eu já passo lá e assino. Aí cheguei no plantão, Veredas Aricanduva, não sei se era o Veredas, mas eu acho que era o Vereda Aricanduva. Cheguei lá para assinar o estágio, eu vi uma fila, né? Aí eu olhei assim, eu falei, tá dando o que aqui, né? Porque a gente acha que tá dando alguma coisa, né? Aí ele falou, não, isso aí é cliente. Eu falei, cliente? Eu falei, no meu plantão faz mais de 15 dias que não entra ninguém. E, de repente, aqui tem fila de cliente. Eu falei, é o Minha Casa Minha Vida. E eu de terno e gravata, porque a gente trabalhava de terno e gravata, e ele de calça jeans, camisa polo e tênis. Eu falei, você está de folga hoje? Eu falei, não, a gente trabalha aqui assim.
Eu falei, esse mercado econômico tem algo que me interessa, né? Um monte de cliente. E aí eu, contra aquela vontade, né? Que eu falei, puta, eu vou trabalhar onde tem bastante cliente, que era o segmento econômico. Contra a minha vontade. E eu percebo que tem muitos corretores que vêm para o econômico porque na dificuldade. Puta, eu não estou vendendo. E aí eu sempre falo que eu me apaixonei por esse segmento econômico. E eu falo que é a realidade do corretor, é onde todo mês ele vende, se ele estiver disciplinado, trabalhando diariamente. Perfeito. Né? Não tem como passar um mês sem venda. E é um mercado que a gente realiza sonhos. Né? Não só nosso, né? Da nossa família, porque eu falo que o mercado imobiliário você muda a sua vida e da sua família inteira. Sim. Né? E aí eu falei assim, e eu percebi que eu estava mudando a vida de clientes que achavam que nunca ia conseguir comprar alguma coisa. É um mercado que o cliente chora na mesa, ele se torna seu amigo, né? Ele é um cliente que ele se torna grato a você. Diferente do médio padrão, que o cara ele olha quanto você vai te pagar, fala, nossa, não, você está ganhando isso tudo aqui? Não, é muito para você, não vou pagar isso tudo não. E o econômico não, o cliente não quer nem saber para quem ele está pagando, ele está realizando o sonho dele. E aí depois eu entrei no mercado econômico, nunca mais saí, né? Até tentei sair, né? E aí eu me apaixonei por esse segmento aqui, que é um segmento de realmente transformador. Não só para nós, mas também para os clientes. Olha que legal, você está dando aí algumas motivações, algumas inspirações. E é interessante, né? Porque você falou, tem uma questão de inspiração e motivação ligado primeiro a dinheiro que você vai, é bom, todo mundo gosta, número de clientes, mas vem mais coisas. O aprendizado, realizar sonho, o próprio de outras pessoas. E você acha que, além disso, quais são as principais dificuldades que você enfrentou, então? Porque você veio de um mercado, você foi funcionário público, você foi empreendedor, você teve várias lições na sua vida, virou corretor, médio padrão, aí está na classe econômica, enfim, é uma evolução que está acontecendo na sua vida já faz um tempo. Mas quais foram as principais dificuldades para até agora que você, no que você está contando para a gente, que você chegou? O que você mais sofreu para chegar nesse ponto? Eu acho que eu falo que na vida eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, com as dificuldades eu aprendi muito. Aprendi a ser mais humilde, aprendi a pedir ajuda, né? E aprender com quem faz, né? Não é com quem fala, né? O mercado de vendas, o mercado em si, né? Tem muita gente que fala e fala muito, né? E aí você percebe que quem fala muito não faz. Certo. Então, às vezes, você tem a humildade de você ver com quem faz, pedir ajuda com quem faz. E muitas vezes não é nem pedir ajuda. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda, mas observar. Você percebe que cada um tem a sua particularidade. Né? E a minha grande dificuldade foi um pouco sobre isso, né? Eu fui funcionário público por 12 anos. Então, eu conciliei a corretagem com um cargo público. Mas aí, meu sonho era ser gerente. E aí surgiu uma oportunidade de ser gerente, mas no Rio de Janeiro. Tá. Né? Falou, você quer ser gerência? Então, é lá no Rio de Janeiro. E aí, eu tinha que abrir mão de tudo, porque a gente pensa que um pouco a estabilidade... Eu até vi a live do Ressutão, né? Que ele fala que a mulher dele fala, eu tenho estabilidade, né? Que não sei o quê. Então, a gente tem essa segurança de estabilidade, né? Por ser funcionário público. Mas aí eu pensei, ou eu vou para o meu próximo passo, que é realizar o meu sonho de ser gerente, né? E largo tudo, larguei família, eu sou muito apegado à minha família, né? Ir para outro estado, por mais que seja um estado mais próximo, não é tão longe, mas é uma outra vida, é uma outra cultura, uma outra forma de lidar. E aí eu larguei tudo. Tanto é que o pessoal, você é louco, você vai largar o cargo que não sei o quê. Eu falei, eu vou atrás desse meu sonho de ser gerente. Tá. Né? E aí foi um novo desafio, que era lidar com pessoas. Porque quando você faz o resultado, que nem quando eu era corretor, eu até brinco muito, né? Que na minha época, quando eu entrei no Minha Casa Minha Vida, eu vendi uma média de 40, 50 apartamentos por mês. Tá. Né? E aí o pessoal falava assim, nossa, é claro que hoje, né, o pessoal fala, nossa, você vendia 40, 50 apartamentos por mês? Daí eu falei assim, mas na minha época o apartamento custava 80 mil, né? Você ganhava assim, 1.200 por venda, né? E era muito, muito cliente. E a Caixa aceitava a declaração de próprio punho, aceitava, quanto você ganha? Ganho 2. Põe aí, declara aí que você ganha tanto. E era muito mais fácil. É claro que vai surgindo as inadimplências, vai se criando dificuldades,
né? E aí automaticamente a caixa vai. Eu falo que hoje o processo foi aperfeiçoado. Foi. E hoje existe sim as dificuldades, mas vem a tecnologia para facilitar para que tenha esse mesmo resultado. Então a minha maior dificuldade foi gerir pessoas, que nem você faz 40, 50 vendas por mês e de repente você vai ser gerente, onde o seu resultado não é mais só o seu, é do time todo. Certo. Né? E aí eu percebi que lidar com pessoas, né, exige uma outra forma, uma outra... eu costumo dizer que eu sou estudante de psicologia, né? Estou no 6º semestre, né? Sou formado em marketing, gestão em marketing, onde eu me interessei, e eu percebi que cada um é diferente. Perfeito. Né? E quando eu passei a ser gerente, eu fui me aprofundar, né? Como que eu podia ser um bom gestor, porque a nossa maior preocupação quando a gente assume um novo cargo é ser o melhor, né? E aí, o que eu preciso, né, para aperfeiçoar essa minha nova função? E aí eu fui me aprofundar e eu fiz muitos cursos e eu aprendi que a forma de você lidar numa função de gestor é entender que cada um é diferente. Né? A gente até brinca que o grande problema das grandes empresas, das grandes companhias, é tratar todo mundo igual. E as pessoas são diferentes. Sem dúvida. Né? E eu aprendi, quando eu passei a ser gerente, que cada um tem uma forma de ser motivado. Tem pessoas que você tem que ser chefe, que funciona melhor assim. Tem pessoas que você tem que ser líder. E tem pessoas que você tem que ser amigo. Certo. Eu não posso ser chefe com aquele cara que funciona melhor com amigo, né? Aí a pessoa fala, mas como isso, né? Eu converso muito com os outros, com os gerentes da minha diretoria, mas também com... Aqui eu acho que não existe empresa, né? Como está todo mundo no mesmo chapéu, então não tem... Eu converso com todo mundo, né? E eu falo que uma das coisas que eu aprendi é entender que cada um tem a sua limitação e cada um tem uma forma de lidar. Sem dúvida. Né? E tem pessoas que falam assim, você tem que falar assim, faz isso. Ele faz. E tem pessoas que você fala assim, vamos fazer isso? Ele faz. Aí tem outro que eu falo que faz isso, é como você tem que ser chefe. E tem pessoas que precisam de um chefe. Tem pessoas que precisam de um líder, né? O líder você tem que falar, vamos fazer isso? Ele pouco vai, professor, um pouco psicólogo. E tem pessoas que você tem que automaticamente falar assim, né? Puta, eu precisava tanto fazer isso. Né? Precisava tanto fazer isso, e a pessoa que você lida como amigo simplesmente é assim, não, deixa que eu faço. Né? Então, a particularidade de lidar com pessoas é isso, é entender que cada um é diferente e cada um tem uma forma diferente de ser administrado e tem motivado. Entendi. Então, assim, e agregando agora nesse tópico, essa transformação na sua vida, você arriscou muito. Largou tudo, tomou decisões, mas que você acreditava. Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre assim, e essas conquistas, o que a sua vida mudou quando você decidiu ir atrás do seu sonho, seja para o mercado imobiliário como um todo, seja para ser um gerente, como você abriu mão até de uma estabilidade de emprego, né? Com aposentadoria garantida, né? Abriu mão de tudo isso para viver o seu sonho, né? Então fala um pouquinho sobre a transformação na sua vida, o que você conquistou, o que você conseguiu com isso? O que te trouxe estabilidade econômica, financeira? Você conseguiu melhorar os aspectos da sua família para oferecer um padrão de vida diferente? O que você conseguiu quando você foi atrás do seu sonho? É muito boa a sua pergunta, Dal, porque é assim, né? Quando eu abri mão da estabilidade, e eu percebi que minha vida se transformou, eu evoluí nessa passada de função, de tudo, 10 vezes. Porque eu acho que quando você tem... É que nem a gente vê muito corretor, né? Eu sou Uber, sou vendedor de consórcio. Então, quando você tem uma outra função, você se aprende não na função que vai fazer você crescer, que é do mercado imobiliário, mas sim naquela funçãozinha que te segurou muito. E quando eu larguei tudo, eu percebi que era eu ou eu. Era a minha função, E aí eu cresci, eu falo que eu cresci muito, porque eu percebi que eu não tinha mais aquele salário todo mês. Né? E aí eu percebi que eu tinha muito mais que entregar, né? Eu percebi que eu era tão bom, né? Do que eu achava. Porque às vezes você tem aquela insegurança, né? Isso não é para mim, isso é muito para mim, putz, isso não der certo.
E aí, quando você queima a ponte, você não tem mais como voltar atrás, porque eu pedi tentei pedir afastamento por 2 anos, mas o meu chefe, ele Não deixou. Não quer, você quer sair, você quer ir para o seu sonho, pede... Então, e aí, mas o que você conseguiu? O que você conseguiu com isso? No mercado imobiliário, eu falo que meu mercado é tão bom que minha família inteira está nele. Entendi. Né? Eu tenho primos, tenho cunhado... Contagiou. Contagiou. Né? No mercado imobiliário, porque todo mundo viu a transformação. Certo. Né? No mercado imobiliário, eu consegui dar um conforto, não só para mim, mas para minha família. Né? Eu acho que a vida é um pouco de equilíbrio, né? E eu trabalhei muito, né? E automaticamente você perde um pouco a essência de família. Né? No começo. No começo, porque você só trabalha, a família já não te chama mais para aniversário, não te chama para lugar nenhum, porque sabe que você não vai. Certo. Né? Mas tudo valeu a pena. Então, hoje... Hoje já pode ir nos aniversários. Hoje a gente consegue, às vezes, né? Se não for o lançamento final de semana. Tá certo. Né? Mas mesmo assim... Mas eu praticamente, financeiramente, eu construí algo na minha vida que... Eu falo que não tem como construir, né, sendo CLT. Tá. Né? Eu acho que é um mercado que céu é o limite. Entendi. Né? E eu falo que quando você trabalha direito... E é para todo mundo? Eu acho, eu trabalho, eu dou alguns treinamentos, todo mês eu dou um treinamento, né? E eu falo que tem 4 pilares para você dar certo nessa profissão, né? E um dos 4 pilares é a disciplina. Então, se você não tiver disciplina, não é para todo mundo. Mas eu falo, não, que a disciplina ela é treinável. Então, você não tem, mas você quer dar certo na vida, então você tem como adquirir a disciplina. E o que é disciplina, né? Que eu costumo falar muito para o mercado imobiliário. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está afim. Eu falo porque quando o corretor ele era CLT, né? Estava com dor de cabeça, ele ia trabalhar. Estava com cólica, ele ia trabalhar. Estava chovendo, ele ia trabalhar. Tá certo. Por que quando é para ele, para a empresa dele, para o crescimento dele, ele se dá o luxo de falar, hoje eu não vou. Hoje eu estou com dor de cabeça. Puta, vai chover. Então, eu acho que quando você adquire a disciplina de fazer o que precisa ser feito, você vem com dor de cabeça, você vem com o que tiver, mas você vem trabalhar. Porque, acima de tudo, é uma profissão que te dá muita liberdade. Esse é o problema. Né? Não, mas eu acho que o problema maior da nossa profissão é a liberdade. Porque ninguém te fala o que você fazer. Você faz o que quer, a hora que quer, você faz, você vai. Então, você não é obrigado a nada. Então, se você não tiver disciplina, você não faz. Porque o conforto da cama é melhor, a sessão da tarde, às vezes, é melhor. Tá certo. Né? Então, se você não tiver disciplina, é muito bom você estar em casa. Entendi. E eu falo muito para o corretor assim, como que a sua família enxerga a sua profissão? A sua família fala para você ir procurar um emprego? Puta, minha mulher fala para me procurar um emprego. Eu falei, qual é o recado que você dá para sua família? Se você vem quando você quer, faz o que você quer, isso não é um emprego. Isso é um bico. Né? E eu sempre falo muito, há muitos anos, que se você trabalhar igual um bico, você vai ganhar igual um bico. Sim. Agora, se você trabalhar como uma profissão, você muda a sua vida, a vida da sua família. Você acha que a profissão de corretor mudou? Sempre teve muito preconceito com o corretor. Você fala bico, porque é um preconceito. Eu faço um bico de corretor. Acho que hoje mudou isso, né? Eu nunca enxerguei como Você não, mas o mercado sempre teve uma coisa assim. Eu falo questão disso porque antigamente, na minha época que eu entrei, era muito tiozinho. Tá. Muito senhor de idade, muito responsável, pai de família. Né? Então, os plantões eram... com a grande maioria, pessoas sênior, né? E por que você acha que eram só as pessoas mais sênior? Porque é uma profissão de respeito. Não é uma profissão que você coloca 20 mil, 10 mil no bolso, numa única venda. Eu falo que se você tiver uma profissão de engenheiro e seu salário CLT for 10 mil reais, né, desconto FGTS, desconto imposto de renda, cai para 5. Sim. E a hora que você tem um salário fixo de 10 mil reais... E aí eu até brinco, né, que o grande problema da nossa profissão é que quando você entra, você nunca mais consegue sair. Você até tenta sair, mas volta. Porque aí você vai trabalhar de CLT, aí vem tanto desconto, falando, nossa, se eu tivesse trabalhado a metade, eu teria vendido pelo menos um apartamento e ganhado mais que esse salário. E aí acaba voltando.
Entendi. Né? Então, eu acredito que sempre foi uma profissão de muito respeito e eram as pessoas mais sênior. Eu até brinco que deve ter sido porque as pessoas mais sênior não falam o que faz para ganhar dinheiro, simplesmente ganha e junta um patrimônio. Aí eu acho que um falou assim, filho, vai ser corretor. Aí o jovem não, o jovem ele entra, ele vê que dá certo, ele já chama todo mundo. Aí de repente começou a encher um monte de jovem no mercado. Né? Também foi uma época, né? Eu falava muito sobre, na minha época, era um aposentado, era um empresário que tinha acabado de falir, era um advogado, né? Então, era um mercado que ele exigia muito, então não era tão falado, né? Tanto é que eu entrei pelo salário de 5 mil. Entendi. E nunca tinha entendido o que era apartamento. Né? E lá era assim, você te dava a tabela, falou, ó, amanhã você começa em tal plantão. Hã? Aonde? Que? Plantão? O que é apartamento? E eu nunca morava em casa, né? E aí, eu automaticamente, eu falo que a profissão existe, eu não digo corretor. As pessoas não têm vergonha de falar que é corretor, as pessoas têm vergonha de falar que é vendedor. Perfeito. Né? Eu converso muito com o corretor porque o vendedor em si, ele não era muito bem visto, né? Aí, é enrolador, né? Um contador de história. Um contador de história, aí já viu o vendedor, né? Então, as pessoas tinham um certo receio e preconceito. Ok. Não é nem na corretagem, mas é claro que vem todo mundo pensando que é vender apartamento. Né? Então, eu não enxergo muito como uma profissão de vergonha, não. Entendi. Que bom, né? E você falou agora há pouco sobre pilares que você usa para treinar até o teu time atualmente, né? Disciplina, entre outros, você acabou de... Né? Quais são esses? Os 4 pilares que eu costumo falar, né, é motivação. Tá. Você não precisa... não fique esperando a motivação da empresa, do gerente. A empresa não tem obrigação de te motivar. O seu gerente não tem motivação de ti. Eu falo isso e deixo claro, ninguém tem obrigação de te motivar. Então, você precisa procurar algo que te motive naturalmente. Eu até brinco, né, que 2 coisas muito boas para motivar cada um de nós, ou é uma dívida, né, realização de um sonho, que é a casa de um imóvel, boletos que chegam. São os boletos que chegam, ou um filho. Perfeito. Ou você faz um filho, tá. ou você faz uma dívida. Aí o pessoal brinca, vixe Maria, eu vou fazer uma dívida. Né? Mas não é uma dívida que você compra um sapato. Mas com o filho vem os boletos também. Vem os filhos também, vem os boletos também. Então, eu falo que a motivação, a gente tem que procurar entender qual que é a nossa principal motivação. Né? O segundo pilar que eu costumo falar eu falo muito sobre foco. Tá. Né? Porque quando você não tem foco, né, você não consegue focar em nada e não consegue ajudar o seu cliente a tomar decisão. Ok. Né? E eu falo que quando o corretor está no desespero, muito obrigado, ele perde totalmente o foco. Ele sai querendo vender tudo, trabalhar com tudo, e aí nisso ele oferece tudo para o cliente dele, e com isso ele deixa o cliente dele mais confuso e não vende. Eu falo que o nosso corpo ele é feito para boiar. Então ninguém deveria morrer afogado, né? Mas por que as pessoas morrem afogadas? Porque se desespera. E o corretor, quando ele está no desespero, ou então a pessoa, quando ela chega no mercado imobiliário, está no desespero, acha que tem que oferecer tudo para o cliente. Né? Então, eu acho que a gente tem que ajudar o cliente a comprar o que ele pode. Não o que ele quer. Porque às vezes o cliente ele quer algo melhor do que ele pode comprar. E aí eu falo sempre para o cliente assim, né? Eu falo assim, quando você comprou seu primeiro carro, era o carro que você queria? Não, era o que dava. Por que o imóvel tem que ser? Compra esse, daqui 2, 3 anos você está numa situação financeira melhor, e aí automaticamente você compra um outro. Então eu falo muito de foco. Tá. Né? E eu falo muito também que é o planejamento. Né? Os 4 pilares é a motivação, foco, planejação, disciplina e o planejamento. Né? Eu procurava folgar toda quarta-feira, né? Era meu rodízio, inclusive, nessa época. Tá. Né? E aí eu falava assim, toda quinta-feira de manhã era meu dia de planejar minha semana. E eu falo isso para todos os corretores, tem um dia para você fazer um planejamento da sua semana. Né? Porque muitas vezes o pessoal... E eu falo que o tempo passa muito rápido. Né? Então, na quinta-feira de manhã, eu falava assim, quantos clientes eu atendi segunda e terça? Quantos clientes eu tenho até domingo para atender? Não tenho nada? Enquanto eu não tivesse 4, eu não parava de ligar. Então, eu trabalhava que nem um louco para ter pelo menos 4 agendamentos no final de semana. Ok. E eu falo isso porque vai te ajudar a ter um direcionamento. Eu vejo que muitas pessoas esperam passar o final do ano, né, para falar, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou fazer isso.
E eu acho, e tem corretor que fala assim, esse mês eu não vendi. Esse mês... Não, você tem que fazer toda semana. E quando você tem um dia para você fazer o planejamento da semana, com certeza você não vai passar a semana em branco. Entendi. Então, eu falo muito sobre o planejamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o seu desenvolvimento. Você chegou até já a falar que fez curso e tal, mas eu queria que você falasse um pouco. Quantos anos? 12 anos no setor imobiliário? 12? Total do setor imobiliário. Do setor imobiliário fez 20 agora em março. 20 anos, olha aí eu falando 12. 20 anos. Nesses 20 anos, você teve que buscar formas de se desenvolver, de aprender coisas novas. Passou por uma transformação digital, né, que não tinha, né, antigamente. Enfim, o que você fez? O que você investiu em você? Que cursos? O que você foi buscar para ter o sucesso que tem hoje? Como é que foi isso? O primeiro curso que eu fiz, que foi uma transformação na minha vida, foi um curso sobre autoconhecimento. Para entender qual que eram as minhas limitações, como que eu era, né? Inclusive, quando eu comecei essa maratona de curso, porque isso aqui vicia, né? E aí você quer evoluir sempre. Claro. Eu procuro aprender todos os dias, né? E evoluir todos os dias, né? E eu falo que hoje só não evolui quem não quer, né? E eu quero deixar aqui os parabéns pelo esse Pod Corretores aqui, porque é um conteúdo gratuito e riquíssimo. Sem dúvida. Né? Hoje, todos os dias de manhã, eu não escuto mais rádio. Ou é um podcast, ou é uma palestra, né? E eu acho que a gente vem evoluindo muito. E quando eu comecei a minha maratona de treinamento, né? E eu fiz um teste que mostra o seu perfil comportamental, né? Tá. E eu percebi que naquela época eu era comunicador. 40% comunicador. Opa. Né? Bom, e aí, é bom em partes. Por quê? Porque eu falava e não fazia. Entendi. E com as evoluções eu fiz um curso de coaching pelo IBC, né? Mesmo sendo psicólogo detesta coach. Tá certo. E eu também detesto, mas eu fui fazer, né? Porque eu acho que é uma forma de você entender e resolver um problema comportamental mais rápido. E aí, automaticamente, com essa evolução eu fiz o coaching, fiz o BEC, que é o profissional, coach, executivo, e são cursos caríssimos. Sim. Né? E eu cheguei você investiu. num ano a gastar mais 50 mil em cursos. Investiu em você. E gastaria de novo. E continuo gastando. Tá. Né? Eu acho que o que faz a gente... Eu falo assim, o que você sabe hoje te trouxe onde você está. Perfeito. O que vai te levar para um próximo nível é o que você vai procurar aprender e colocar em prática. Tá. Porque não basta só aprender. Eu dou muitos treinamentos e eu vejo que as pessoas aprendem, mas demora para colocar em prática. Tem a ver com os pilares que você falou agora há pouco de foco e planejamento. E planejamento, né? Que aí você põe a mão na massa, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Tá certo. E aí, depois dessa evolução toda, eu fiz agora recentemente, eu sou comunicador, continuo sendo a maioria, estou com 20% de comunicador. Diminuiu um pouquinho a comunicação. Eu tô com, acho que é 22% de planejamento, 23% de planejamento. Tá bom. E eu tô com, se eu não me engano, eu sei que, acho que é 16, 17 de executor. Ou seja, então, eu não sou mais comunicador. Eu sou comunicador, planejador e executor. Perfeito. Então, eu não só falo o que eu vou fazer. Eu planejo e executo. Então, eu acho que a evolução faz com que as pessoas percebem que não é só falar. Porque eu acho que falar até o papagaio fala. Tá certo. Né? E o mercado de vendas, você vê muita gente boa de fala. Tá. Mas na hora que você vê na operacional, você fala, minha Nossa Senhora. Entendi. E é natural. Entendi. Mas vem cá, vamos mudar um pouquinho. Eu queria agora que você me contasse, se é possível, se você tem aí uma história que te emocionou, uma história que marcou a tua vida no mercado imobiliário, sua ou de algum cliente, alguém que você realizou sonho, enfim, uma história bacana para compartilhar com a gente aqui, para os corretores que estão assistindo, para a gente deixar isso registrado, que é importante isso, porque dá uma, né? Deixa registrado. É que nem eu falei, né? No segmento econômico, é onde você chora junto com o cliente. Perfeito. Então, 90% das nossas vendas é emocional. A gente se emociona, a gente chora junto, ajuda. Às vezes vem aqui, vamos ali, às vezes você dá uns tapas,
né? Para o cliente acordar, que é o que ele pode, Tá. né? Então, 90% das vendas é muito emocional. Mas tem uma que eu uso muito como exemplo no nosso treinamento, né? Que é o caso de um cliente que a corretora, nós estávamos num plantão lá do Campo Limpo, né? E a corretora falou, Trevisan, me ajuda. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sentar na mesa, porque eu continuo sempre me atualizando, né? Cada mesa que você senta, você aprende algo novo. Eu falo que todo atendimento você tem que parar depois e falar o que eu falei de mais, o que eu falei de menos. Tá. Né? Todo atendimento. E eu sou uma pessoa muito presente. Até esses dias eu fui panfletar com os corretores e o corretor falou assim, nossa, Trevisan, eu achava humilhante panfletar, mas eu vi você panfletando, achei até divertido. Porque eu não panfleto. Eu entrego um convite, você aceita um convite? Leva a família lá esse final de semana. Aí tem uns que fechou o vidro no carro. Falei, eita, o que você ganha no mês, eu ganho numa venda. E dou risada e vou pro próximo carro, né? Tá e aí o pessoal, nossa, achei até divertido. Mas, então, eu sou muito próximo dos corretores e os corretores, eles enxergam isso. Então, eles pedem ajuda até para mim, muitas vezes. Tá bom. Né? E eu adoro isso. E aí teve uma corretora, Trevisan, me ajuda. Eu falei, claro. Né? Falei, então, o cliente não tem nada de entrada, nada. E aprovou 150 mil para ele. Aí eu falei assim, tá, vamos lá ver o que a gente consegue fazer, né? Aí conversando com ele, tal. Aí eu tinha aprovado para ele os 150 mil com uma prestação de R$600. E aí eu conversando com ele, aí peguei o book e falei, vamos oferecer para ele o Nabuco, né? Nabuco não, desculpa, o Marajoara. Que era 150 mil na época. Aí eu falei assim, vamos oferecer. Não, ele tem 3 filhos, esse aí é um dormitório. Eu falei, vamos oferecer, né? Nada impede dele comprar esse, alugar e com o dinheiro do aluguel ele alugar onde ele quer morar com a família. Mas vamos oferecer. Aí eu peguei o book, né? Comecei a mostrar, portaria com pulmão de segurança, salão de festas, né? Tudo, fui vendendo peixe, né? Falei, então, o seu crédito é de 150 mil e a gente tem esse empreendimento aqui que você consegue comprar praticamente com 0 de entrada. Né? E aí ele olhou, falou, ficou uma prestação de R$600, ficou 580, falei R$600. E aí ele olhando, eu mostrei a planta, falei, essa aqui é a planta, né, de um dormitório. Aí ele olhou, falou, é meu. Aí a corretora, não, esse aqui é um dormitório, você tem 3 filhos. Eu só não chutei ele embaixo da mesa, né? E um beijão para ela, se ela estiver vindo, com certeza ela vai assistir. Eu só não chutei ela embaixo da mesa porque eu não sabia qual que era o pé dela, o pé do cliente, né? Mas aí o cliente, na hora, ele falou assim, não, você não está entendendo. Hoje eu moro num cômodo com os meus 3 filhos. Esse aqui é 2 cômodos e é menos que minha prestação de aluguel. A prestação é menos que meu aluguel. Aqui eu vou colocar a cama minha e da minha esposa, vou colocar uma beliche e o sofá-cama para o mais velho na sala. E é meu. Então, quer dizer, eu falo muito para corretor que às vezes a limitação sua não é a do cliente. Perfeito. Né? Porque eu falo assim, o cliente tem 3 filhos, e oferece o que ele pode. E nada impede dele comprar, alugar, e com o dinheiro do aluguel ele vai alugar a casa que ele quer. Tem muito cliente que vem atrás de casa. Bacana. Né? Aí você fala, você tem condições de comprar uma casa? Compra esse apartamento aqui, aluga, com o dinheiro do aluguel você vai alugar a casa que você tem. Então essa história é uma história que eu uso muito, porque às vezes a gente percebe que é a limitação do corretor. E aqui você Medo de oferecer. E o que você falou agora, a pessoa tem uma história. Não é a sua história, tem uma dor. Cada um tem a sua dor, né? E na pandemia, né, a gente vendeu como nunca, né? E aí ninguém nem sabe por que se vendeu tanto, né? E eu assisti uma palestra onde detectaram por que se vendeu tanto apartamento econômico na pandemia. Uhum. Né? E um dos tópicos, o melhor item foi que o cliente, ele não tinha... O nosso cliente, ele tem vergonha às vezes de ir no estande. Vou fazer o quê lá? Não, quem sou eu para comprar um apartamento? E aí, durante a pandemia, ele mandava a documentação, famoso vai que cola. E colava. Né? Então, perceberam que o cliente, como ele não tinha que dar cara para bater, né? Olha. Automaticamente ele mandava a documentação, vai que cola e colou. Entendi. Né? E eu falo muito sobre isso porque a gente trabalha com clientes que têm muitas crenças limitantes. Eles se acham não merecedor, eles se acham que não pode comprar. E aí, inclusive quando a gente manda o book,
né, para o cliente. Às vezes o corretor quer fazer tudo pelo WhatsApp, quer mandar, não quer nem ter o contato com o cliente, sei lá, né, às vezes. E aí a gente manda o book para o cliente olha aquele book maravilhoso, porque os book da Plano é bacana, os vídeos é maravilhoso. Aí você manda para um cliente que tem crença limitante, o que ele vai achar? Nossa, aqui deve ser muito caro, é muito para mim. E aí ele não volta, não vem. Tá certo. Né? Então a gente tem que saber um pouco a dor de cada cliente e saber que a dor do cliente não é a nossa. Bacana, o que você está falando tem a ver também, a gente já falou, explorou isso em outros podcasts aqui, que a venda tem que ser presencial, tem que ter olho no olho. As ferramentas ajudam demais, mas não resolvem. Não resolvem. Né? É que nem eu pergunto muito para os corretores. Tem muito corretor no mercado? Não. Tem muito corretor? Deve ter, não? Me fala. Eu vou te falar que não. Por quê? Eu fui fazer um treinamento... Só falo em treinamento, né? Tem muito cadastrado. Porque eu faço muito treinamento. Não, tem muita gente trabalhando. Mas eu fui fazer um treinamento lá no Grupo Zap, né? Onde ele falou que, em média, cada cliente fala com 5 corretores ao mesmo tempo. Mas apenas 11% dos corretores respondem o cliente em até 1 hora. Olha aí. 89% dos corretores não têm velocidade de responder para o cliente. E aí, lá eles falaram, eles monitoram todos os leads, né? Então, eu falo que no mercado imobiliário não tem muitos. Tanto é que a gente vem dando treinamentos, vem dando podcast. Quantos param para assistir? Quantos param para vir fazer um treinamento? É verdade. Então, eu falo que não tem tantos profissionais. E aquele profissional que se destaca, que se dedica a aprender, ele já se destaca dos demais. Entendi. Então, eu acho isso muito importante. Bom, a gente está caminhando aí para o nosso fim de podcast, mas... Nossa, mas passa rápido aqui. Aqui A gente... o papo era esse mesmo, tem que ser leve, eu espero que você tenha gostado. Gostoso, daqui, muito, né? muito. E a gente queria, então, assim, que você primeiro desse um recado aí para a tua turma, deixasse que lições você quer dar para quem quer ser corretor, com a tua história, com a tua experiência, o que a pessoa precisa. Dá o seu recado aí para deixar e a gente faz um encerramento depois. Bom, eu gosto de falar que não é fácil, nada é fácil, né? Mas com dedicação, foco, automaticamente você vai ter um sucesso, né? Se tem alguém fazendo, você pode fazer. Como eu comecei minha profissão, demorei 3 meses para fazer minha primeira venda, mas também depois que eu fiz a primeira, foi uma atrás da outra e a gente aprende. Então, mantenha o foco, tenha disciplina, peça ajuda, né? Você não é obrigado a saber tudo, né? Tenha a humildade de pedir ajuda, tenha a humildade de observar o colega que está vendendo, que está fazendo acontecer, né? E procure evoluir todos os dias, né? Eu falo que se fosse fácil vender imóvel não se pagava tão bem, né? Mas só que se paga bem para quem está disposto a fazer acontecer, né? Eu falo que o mercado imobiliário é um mercado muito abençoado, né? Eu falo que eu não admito e não entendo por que tem tanta gente que não está nesse mercado ainda, né? E é um mercado que nunca vai acabar, né? Porque quem está comprando agora um de 40, um de 30, está querendo um de 60 daqui 2, 3 anos. O que mora num de 60 quer um de 80, o de 80 quer o de 100. E é assim a evolução do mercado imobiliário. Procure aprender, procure se especializar, peça ajuda e trabalhe com foco. O desespero faz você perder o foco e querer se cadastrar em tudo quanto é lugar, querer vender tudo. Independente de onde você esteja, foque e peça ajuda. Estamos aqui para isso. Bacana, bacana. Bom, gente, esse foi mais um podcast. As palavras aqui: foco, motivação, planejamento, sair da zona de conforto, estar preparado para a mudança, investir em si, aprender, ser humilde. Grandes lições aqui que o Trevisan passou com a gente, contando a sua história. Eu espero que você compartilhe esse conteúdo, que assista, que mande para os seus conhecidos, que invista em você também. Estaremos juntos no próximo podcast. Obrigado, Trevisan. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. Um abraço.